Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Começando agora mais um quadro nesse programa lindo e maravilhoso da Luz da Vida, que é a Bíblia Responde. Sempre com o objetivo de trazer uma resposta dentro da Bíblia Sagrada. É um programa muito abençoado que espero que seja para edificação da tua vida. Nós já voltamos daqui a pouquinho com o próximo bloco e a próxima pergunta. Eu já venho. A decoração de um espaço é sempre algo exclusivo. Exige bom gosto, sofisticação, conforto e qualidade. Pensando nisso, a Agape Interiores coloca à sua disposição móveis e peças decorativas de marcas renomadas e design surpreendente que se ajustam aos mais variados ambientes. E para facilitar, você compra tudo em até 12 vezes sem juros ou o primeiro pagamento para 120 dias. Agape Interiores, transformando ambientes, aproximando pessoas. 2ª Avenida, esquina com a 258, Meia Praia, Itapema. Telefone 3369-4553. Estamos de volta então com a Bíblia Responde e vamos ouvir a pergunta desse dia. Pastor, solta lá. Por que muitos falam que quando Jesus foi crucificado, houve uma festa no inferno, é verdade? Glória a Deus, uma pergunta muito interessante. Essas perguntas eu gosto porque muitas pessoas falam sobre isso, né? Algumas pessoas já ministraram, outras falam que houve uma festa no inferno quando Jesus Cristo morreu. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, que o diabo venceu Jesus na cruz, o matando na cruz, mas ele venceu no 3º dia e ressuscitou. Escute bem aqui comigo, tá? Isso não é verdade. Tá? Não foi assim que funcionou. Vamos por partes. Jesus Cristo é a realidade de uma sombra que havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia a morte dos animais. E quando se matava os animais, né, vários animais que Deus pedia, por exemplo, uma vez por ano, o dia da expiação era o bode que morria. Um bode era levado para o deserto, o outro era morto, e o seu sangue aspergido sobre a arca. Depois se matavam novilhos, cordeiros, cabritos e assim por diante. Eu te pergunto então, quando as pessoas matavam um animal, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. E Deus cria uma lei chamada lei da substituição, aonde um animal inocente poderia morrer pelo homem pecador. Lá em Levítico capítulo 1 fala que o ofertante deveria trazer essa oferta até o altar. Aí eu lhe pergunto, o pecado daquele pecador era expiado quando? Não era na morte do animal? Porque o animal não ressuscitava. Não se tem ideia depois aquele animal ressuscitava, como aconteceu com Jesus. Então o perdão era concedido na morte do animal, porque cumpria a justiça divina, que o salário do pecado é a morte. Se o perdão era concedido na morte do animal, o nosso perdão foi concedido aonde? Na morte de Jesus. E o diabo sabe disso. O diabo não nos toca porque somos revestidos com o Espírito Santo, mas o diabo, ele viveu no tempo, no céu, ele acompanhou tudo e ele conhece todas as coisas. E ele sabia então que a derrota dele se daria na cruz. Por isso que Colossenses fala que foi colocado lá um escrito de dívida, expôs ao ridículo, né, as potestades e triunfou deles na cruz. O triunfo de Jesus sobre o mal, sobre o diabo, Satanás, foi na cruz, ou seja, na sua morte. O diabo, sabendo disso, ele fez de tudo para que Jesus Cristo não nascesse, uma vez que a sua promessa se deu lá em Adão e Eva, quando Deus falou que o descendente da Eva iria esmagar a serpente, ou seja, viria alguém para esmagar a cabeça da serpente. E a cabeça da serpente foi esmagada quando? Na morte de Jesus, na cruz do Calvário. Por isso que você olha todo o Antigo Testamento,
o diabo tentando fazer com que a linhagem sacerdotal, a linhagem que chegasse até Jesus, não se cumprisse. Quando nós observamos o quê? Que a Bíblia diz que Jesus Cristo viria da linhagem de Davi. E quando nós olhamos Saul tentando matar Davi, nós não olhamos simplesmente uma guerra de trono, onde Saul não queria que Davi reinasse, mas uma guerra maior, porque se Davi morre, Davi não poderia ter uma sucessão até chegar em Jesus, uma vez que a genealogia de Jesus, né, ela passa pelos seus 2 filhos ali, o Salomão, tá? Ou seja, vem de Davi. Se Davi morresse, isso não se cumpriria. Depois, alguns da família de Jesus também foram mortos. E o objetivo não era o trono, mas era não deixar Jesus Cristo nascer. Quando Jesus Cristo nasceu, o que o Herodes tentou fazer? Matá-lo. Era um plano diabólico isso, porque se mata Jesus enquanto criança, ele não poderia ir para a cruz. Não conseguiu. Jesus Cristo cresceu, começou o seu ministério. Agora o que o diabo tentou fazer com Jesus? Matá-lo, a pedrada. Uma vez eles tentaram jogar ele do barranco, não foi isso que aconteceu? Ou seja, para que ele morresse de uma forma diferente. E nenhuma dessas vezes o inimigo prevaleceu. Até que chegou a hora determinada por Deus, e não por Satanás, por Deus, naquele dia que era dia da comemoração da saída do Egito, o 14º dia do primeiro mês, que Jesus Cristo deveria morrer. E Jesus Cristo então foi levantado da terra, o seu sangue correu, derramando na terra como libação, perdoando todos os nossos pecados. Foi ali que o diabo foi derrotado. Se o diabo foi derrotado na cruz, é claro que não houve uma festa no inferno. É claro que não houve alegria do diabo. E é claro que o diabo nunca venceu Jesus Cristo, né? Aqueles que falam que houve um triunfo de Satanás, eles não sabem muito o que estão dizendo. É uma pena, porque o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, nunca perde. Ele, na realidade, querido, ele nunca luta contra Satanás. Você não vai ver na Bíblia Deus lutando contra Satanás. Você vai ver lá em Apocalipse, quando Satanás foi aprisionado durante 1000 anos. E quem coloca Satanás na prisão, no abismo? Não é Deus, não é Jesus, é um anjo. E eu brinco muito, eu digo que Deus olhou lá no céu e pegou um anjo menorzinho que tinha, né? Aquele lá do cantinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou te dar uma tarefa importante. Pega a corrente e amarra Satanás. Quando a gente observa em alguns canais de televisão sobre a luta do bem e do mal, aonde Deus vai lutar contra Satanás e vai derrotá-lo, isso tudo está errado, tá? Deus nunca vai lutar contra o diabo, porque Deus é o vencedor. E se há uma luta, porque talvez há uma possibilidade dele ganhar. Isso não acontece. Às vezes a luta contra Satanás é minha, tua, contra a tentação. Quando Jesus Cristo morre, ali foi apagado o nosso pecado, perdoado todas as nossas iniquidades. Só que houve uma vitória maior ainda, que foi na ressurreição. Mas se por um acaso, Jesus não tivesse ressuscitado, mesmo assim ainda os nossos pecados já teriam sido perdoados. Portanto, então, a pergunta é essa, se houve uma festa no inferno. E eu digo com toda certeza, não houve. E quem fala isso deveria parar de falar, porque está dando crédito a Satanás, como se por algum momento ele achasse que tivesse vencido. Satanás então entende, talvez até melhor do que nós, que é na morte que se vence o pecado. É na morte que se vence a vida passada. É na morte simbolizada pelo batismo na nossa vida que nós vencemos tudo aquilo que já se passou na nossa vida. A morte, então, é um sinônimo de vitória e nunca de derrota. Jesus Cristo planejou a sua ida para a cruz do Calvário. E se você começar a ler um pouquinho a Bíblia de uma forma mais detalhada sobre Pilatos, por exemplo, durante 3 vezes, Pilato inocentou Jesus. Ele disse, eu não acho nele crime algum. E Pilatos tentou de tudo livrar Jesus Cristo da morte. E é claro que isso era um plano diabólico. Quando a mulher de Pilatos conversa com ele e diz, olha, não se envolva com esse justo, algumas pessoas dizem que a mulher de Pilatos foi usada por Deus para que Jesus Cristo não morresse. Queridos, Jesus Cristo quis morrer. Ele fala em João capítulo 12, ele diz assim, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora?
mas precisamente para essa hora foi que eu vim. Jesus Cristo veio para morrer na cruz do Calvário. E ele disse, eu vou morrer e vou para o Pai e enviarei o Consolador. Se eu não for, ele não virá. A sua grande vitória estava a morrer na cruz do Calvário. Quem sabe no outro programa, com mais tempo, nós podemos falar só sobre a cruz de Jesus Cristo, porque ele morreu numa sexta-feira. Ele morreu rápido. Quando eles falaram, oh, Jesus Cristo já morreu, eles se surpreenderam como é que ele morreu tão rápido. Não quebraram nenhum osso dele. Uma história linda, 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 fantástica, cheia de vitória em tudo aquilo que aconteceu, seja no manto, seja na coroa, seja no cuspe, seja no caniço colocado na mão dele. Tudo isso foi atos proféticos de vitória. Nosso Deus nunca perde, não, nem por um momento, nem por um segundo, nem para alguma coisa. Tudo foi vitória, a vida de Jesus Cristo é vitória, e ele disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, então, estamos com Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. O diabo não tem com a gente, não, ele já está perdido, a nossa vitória está em Deus. Querido, fique com Deus, receba um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Tchau.